E é que a pessoa quer sentir o gosto da recompensa, né? Do esforço. Eu sou filho de representante comercial. Meu pai, de certa forma, ele começou como representante e virou diretor comercial também. Representante comercial, vendia peça para carro, caminhão e trator. Então, filho de representante comercial, eu já vi meu pai emplacando umas vendas, que é comissão, completamente variável. Pum! E aí eu lembro, quando eu era criança, mas eu lembro que meu pai chegou com Tempra. Lembra do Tempra? Pô, lembro. Meu pai, um Tempra pra casa. Eu falei, caramba, meu pai comprou 20 válvulas. Tempra. Que legal, que animal. Aí depois de 4 meses, tive que vender o Tempra. Então, porque vendedor tem muito disso, né? Porque como parece que dentro da área de vendas ele sente meio que a síndrome do patinho feio, na hora que ele tem uma pequena vitória, na cabeça dele é a hora da minha revanche. Exatamente. Então, meio que a decisão de compra dele é pra mostrar pra quem ele não gosta de um dinheiro que ele nem podia gastar para comprar algo que não é nem necessário. Exatamente. Então, é muito difícil, né, Gu? Por conta, eu acho que desse jogo emocional, né? Então, e aí as pessoas falam, então é proibido... Não é proibido celebrar, não é proibido ter um bom relógio, um carro de luxo, mas o timing das pessoas está muito errado. Quando você consegue comprar e celebra, pode ser que você está minando a sua capacidade de lidar com o imprevisto dali a 3 meses. Então, geralmente, a compra da casa própria está acontecendo no Brasil uns 5, 6 anos antes do ideal. A compra de um carro sofisticado, talvez uns 5, 6 anos antes. Vamos lá, o que eu deveria priorizar? Cara, você quer realmente ter um futuro brilhante? Prioriza a formação de um pé de meia. Ah, mas nasceu meu filho, então prioriza a educação do seu filho para que você não tenha que cobrir as falhas no planejamento dele. Mas são coisas que lá no fim da vida vão ter feito muita diferença. E não tem problema você esperar mais 5 anos se lá você chegou com um filho que é capaz de brigar por uma bolsa numa faculdade, se você tem uma condição de poder manobrar seu planejamento e lidar com o imprevisto. O problema é quando você tem que se desfazer de algo que era muito querido para você, o carro que para você significava o símbolo de sucesso. Tem gente que não consegue ficar mais tempo porque acabou a grana, né? Então vamos voltar atrás. Faz sentido? Muito. Pensou, hein? E eu tô formulando a pergunta porque um dos grandes desafios que eu sempre tive, eu já fui ao contrário. Eu já aprendi desde muito cedo uma atividade que aumentou muito meu fluxo de receita, que é a área de vendas. Então acaba sendo uma turbina habilidade comercial para geração de receita. E eu tinha muito desafio com me premiar. Eu sempre era acúmulo, eu tava sempre juntando. E toda vez que eu gastava, no começo, hoje eu já resolvi isso na minha vida, mas eu sempre gastava com culpa. Culpa era a palavra que me acompanhava. E eu sei que tem muita gente aqui que quando gasta, vem a coisa culpa. Sim. E às vezes, porque na cabeça dele, cara, posso ou não posso? Não, eu posso. Aí ele vai lá e compra, puta, não podia. Aí aquela pessoa que quando sai do shopping, por exemplo, fez alguma compra que, cara, mereceu, conquistou. Ele fica num exercício meia hora ali, num tribunal emocional. Será que eu comprei? Será que eu comprei? Eu passei muito isso. Principalmente na minha juventude. Eu comprava alguma coisa, eu ficava meia hora tendo uma conversa comigo mesmo. Ou pra mostrar, Caião, calma, tá tudo certo. Você fez o certo, você fez o beabá, sabe? Você cumpriu esse potinho também existe esse potinho do se fazer feliz. Eu queria saber de você, porque você deve ter muitos relatos, pessoas te perguntando, ó, eu falei aqui, a galera tudo fez assim, ó. A produção aqui, ó. Vocês já sentiram culpa, produção? Aí, ó, toda hora. Como é que eu equalizo essa culpa ou não na minha cabeça? Quando eu compro, tem que ser culpa. Quando eu compro, tem que se sentir culpado mesmo que fez cagada. A culpa é o mesmo processo do medo. Exato. Né? Quando você desconhece o que vem adiante. Então, você não avança no escuro, você não sabe o que tem ali, né? Ou você não sabe se toma uma decisão de compra, que você não sabe se vai se arrepender depois. Então, o processo é mais ou menos o mesmo. Como que a gente vence o medo? Com coragem? Não. O nome disso é estupidez. Quando você fala, eu vou no escuro mesmo, porque se eu não aquela for... Coisa, vai com medo mesmo, né? Você vence o medo com informação. Boa. Então, por que as pessoas entraram aqui? Que cuidado, quantas que saíram, né? Então, quando você tem informação, você vai, né? Então, entra numa montanha-russa, vou sofrer. Cara, quantas pessoas passam mal na montanha-russa? Né? Se você não lidar com a estatística, você vai ter sempre medo. A culpa tem a ver também com esse desconhecimento do futuro. Coragem, gasta e vambora. Não, cara, isso é estupidez. Se você tivesse uma visão clara do que você está construindo para o futuro, quanto você tem que poupar por mês para, se tudo der errado na sua vida, sua renda futura está assegurada. Você é empresário, você investe em um monte de coisa hoje. Sim.
todos os seus negócios podem dar errado. Sim. Um bom percentual deles pode dar errado. Você sabe disso, você assume riscos, que ao assumir riscos você vai ganhar mais. Mas você tem que ter uma estratégia que leve em consideração que se tudo der errado na sua vida, essa estratégia vai garantir o seu futuro. Então, com quanto que é o mínimo que o Caio gostaria de viver amanhã? Vamos supor uma renda de 20 mil por mês. Então, você tem que ter uma previdência. Que você, sendo um cara jovem, não vai ser um esforço muito grande, mas um valor regular que você vai contribuir e lá na frente vai virar renda. Ou não, você não gosta de previdência. Então, você está comprando e construindo casinhas que vão te gerar uma renda de aluguel. Isso você não mexe, que é a sua previdência. Sabe que essa é a minha grande estratégia? Eu sou um cara, como naturalmente eu sou agressivo nos negócios, eu me sinto muito confortável sendo conservador nos meus investimentos. Eu, nos meus investimentos, eu sou muito conservador. Porque você é muito agressivo nos negócios. Exato. Tá? Perfeito. Carteira balanceada. Se assumir risco de um lado, você tem que ser conservador do outro. Não só não é condenável, como não temos que aplaudir essa estratégia. Então, tem que ter algo que te proteja caso tudo der errado. Provavelmente nem tudo vai dar errado e você vai colher o melhor das duas estratégias. Mas quando você sabe quanto poupar para o futuro, o próximo passo que eu falei é você ter uma verba para qualidade de vida. Essa verba pode ser um valor específico, ou se a sua renda varia, pode ser um percentual de tudo que eu ganhar, 30% vai para o futuro, 10% ou 20% ou 30% é qualidade de vida e o restante eu vivo. Cara, se você tem 30% da sua renda para gastar, não tem que ter culpa. Porque você não está afetando os seus projetos futuros, você não está inviabilizando suas próximas férias. Então, pode gastar, pode se premiar. A gente ouve falar a palavra que está na moda, merecimento, né? Não, eu mereço. Exato, cara, exato. Você merece, mas também você não merece sofrer por consequência de atos equivocados.